E aí pessoal do sexto ano, saudações geográficas. Aqui é o professor Valdines. Vamos a mais uma aula de geografia com o tema os movimentos da Terra. Então na aula passada estudamos sobre as coordenadas geográficas. Vimos que uma coordenada é o encontro de um paralelo e um meridiano. Vimos que a latitude é a posição de um lugar em relação à linha do Equador. Vimos que a longitude é a posição de um lugar em relação ao meridiano de Greenwich. Vimos também que a latitude ela vai de 0 a 90 graus para o hemisfério norte e para o hemisfério sul. E vimos que a longitude ela vai de 0 a 180 graus para o hemisfério oriental e para o hemisfério ocidental. Então essas são inclusive as respostas das 5 questões que eu deixei para vocês responderem. Sobre a questão dos movimentos da Terra, a Terra, como todos os outros planetas, não fica estática no espaço, pois tanto ela se movimenta sobre o seu eixo, como a Terra se movimenta também em torno do Sol. Então, no caso, a Terra ela realiza diversos movimentos no espaço, sendo que os 2 movimentos principais são rotação e translação. No caso do movimento de rotação, é aquele que a Terra executa sobre o próprio eixo. Então, no caso, o movimento de rotação é o movimento que a Terra executa sobre o próprio eixo. A principal consequência do movimento de rotação é a alternância de dias e de noites. Então, devido ao movimento de rotação, nós temos aí um período que nós chamamos de dia, quando vemos a luz do Sol, e um período que chamamos de noite, quando não vemos mais a luz do Sol. E também é possível constatar que, quando é dia em uma metade da Terra ou em um hemisfério, é noite em outro hemisfério. Ou seja, quando é dia aqui no Brasil, que estamos no hemisfério ocidental, é noite, por exemplo, no Japão, que se encontra no hemisfério oriental. E também é válido, o vice-versa. Quando é dia lá no Japão, no hemisfério oriental, é noite aqui no Brasil, no hemisfério ocidental. Então, no caso, é justamente também esse movimento de rotação que determina os diferentes horários que nós temos na Terra, os diferentes fusos horários. Esse movimento de rotação que a Terra realiza, ele é feito no sentido de oeste para leste, e ele gera a duração aí, ele gera os dias e as noites, Eu já havia comentado. Nesse caso, quanto tempo dura o movimento de rotação? Dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então essa é a duração exata do movimento de rotação, que são arredondados aí para 24 horas. Então nós temos um dia com 24 horas, mas na verdade o movimento de rotação é de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Então esse é o tempo que os raios solares demoram para iluminar os 2 hemisférios. E conforme a Terra gira no sentido oeste-leste, dá a impressão que o Sol se movimenta. Por isso que se fala movimento aparente do Sol. Mas não é o Sol que se movimenta, na verdade é a Terra que está executando o movimento de rotação. Ok? Então a rotação é o movimento que a Terra executa em torno do eixo. A rotação ela é responsável pelos dias e noites. Quando é dia em um hemisfério, como o hemisfério ocidental onde está o Brasil, é noite no Japão, lá no hemisfério oriental. E a rotação dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, ou são arredondados aí para 24 horas ou um dia. Ok, pessoal? Vamos então aos nossos exercícios. Então, primeira questão, o que é o movimento de rotação? Primeira questão, o que é o movimento de rotação? Segunda questão, qual é a principal consequência do movimento de rotação? Segunda questão, qual é a principal consequência do movimento de rotação? Terceira questão, qual é o sentido do movimento de rotação? Terceira questão, qual é o sentido do movimento de rotação? Quarta questão, qual é a duração do movimento de rotação? Quarta questão, qual é a duração do movimento de rotação? Beleza, pessoal? Então, na próxima aula veremos o movimento de translação da Terra.
Até a próxima e saudações geográficas!